Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso simpósio de enfermagem, onde nós temos o prazer aí de contar com o apoio da Abrale, da Oncoensino e participar desse movimento que é importante e é bem gratificante para todos nós profissionais de saúde. Hoje nós estamos aqui, diretamente deste evento para poder falarmos um pouco sobre a enfermagem, sobre a atuação da enfermagem em algumas situações que são pouco divulgadas hoje, como, por exemplo, a gente tem o trabalho do enfermeiro em oncogenética, enfermeiro em navegação, onde nós contamos aqui com a participação de alguns palestrantes que são destaques no nosso país, tá? Temos aqui presente a doutora Érica, seja muito bem-vinda. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncogenética. A doutora Natália também, que faz parte dessa sociedade. E temos também a Daniele, ela teve um pequeno imprevisto, já está chegando, mas não vai interferir no andamento do nosso evento, tá? Dou por aberto esse simpósio e gostaria de solicitar a presença da doutora Érica para palestrar a respeito do tema que lhe foi proposto. Obrigada, doutora Érica. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a comissão do TJCC e desse simpósio de enfermagem para que a gente possa discutir temas que são de relevância não só para os enfermeiros, mas principalmente para os pacientes. E a gente veio nessa manhã mostrar para vocês uma das facetas possíveis, né, da enfermagem, que é a atuação na oncogenética. Na verdade, eu até preparei essa primeira parte em conjunto e depois a Natália vai complementar falando do aconselhamento genético especificamente, mas eu queria trazer para vocês que o enfermeiro é muito mais do que a atuação na oncogenética, né? No aconselhamento genético, que é um processo, mas o enfermeiro é uma ponte, né? A gente pode usar palavras como um tradutor, né? Mas eu gostaria de colocar hoje a ideia de que o enfermeiro serve de ponte, né? Ponte entre o indivíduo e sua família, ponte entre os profissionais de saúde e, principalmente, ponte entre o conhecimento relacionado à genética, que é tão complexo, mas que está presente nessa patologia, né? Então, a gente tem uma evolução, né? Cada vez mais a gente vai ter transformações, porque nós estamos num momento de transição entre uma medicina tradicional e a saúde de precisão, né? A gente sabe hoje, em função de questões biológicas, tanto do tumor quanto do próprio indivíduo, que as pessoas têm diferentes respostas aos medicamentos, aos tratamentos, né? Então, isso é a saúde de precisão. É você encontrar marcadores que possam identificar os indivíduos que tenham uma determinada alteração genética e que ele possa responder melhor a um determinado tipo de tratamento. Então, a cada vez mais nós vamos ter tratamentos mais direcionados, né? E a saúde de precisão, então, o que ela busca, né? Fazer o aperfeiçoamento na estratificação que a gente tem hoje, né? A respeito tanto da informação biológica quanto dos biomarcadores que nós temos já para a grande maioria desses medicamentos. A gente sabe que essa saúde de precisão vai ter algumas mudanças importantes, né, na forma como a gente trata as pessoas com câncer, né? Nós temos uma mudança na área da pesquisa, né? Quando a gente sai de uma característica ainda morfológica, ou seja, eu tenho um câncer de mama ductal invasivo, eu tenho um sarcoma, para algo molecular que seja relacionado a alterações genéticas, né, naquele tumor. Com isso, a gente vai ter um prognóstico cada vez mais refinado a respeito da doença, com a identificação do que a gente chama de marcadores, né? E com o desenvolvimento de drogas que possam atuar mais diretamente nesses marcadores e ser, de certa forma, mais específico.
A gente tem que lembrar que o câncer não é uma doença genética, mas ele é uma doença hoje genômica, porque ele é fruto de alterações nos genes, mas também de alterações em outras moléculas, né? Não só nos genes, mas também, né, que fala da genômica, a gente tem a epigenética, que são alterações né, naquilo que regula, né, a produção dos genes. A gente tem a transcriptômica, que está relacionada ao RNA, então hoje a gente também sabe dessa influência, dessa relação do RNA. O RNA que vai servir para proteção, para a promoção das proteínas, então a gente também tem a própria proteômica, e hoje a gente tem a parte da metabolômica, que são o transporte, a parte enzimática que está relacionada. Então, o câncer não é uma doença genética só porque ele tem alterações nos genes, mas sim ele é um conjunto, né, ele é resultado de alterações. E a genômica tem uma grande influência também do próprio ambiente. Então, a gente sabe das consequências que a gente tem a respeito de fatores de risco endógenos e fatores de risco exógenos que vão estar relacionados com esse paciente. Quando a gente olha para as alterações genéticas em câncer, eu trago isso aqui porque depois a gente vai entender, a gente pode dividir as alterações genéticas em câncer em grupos, né? Eu posso ter alterações que a gente chama de pontos, que são alterações de troca, né, de uma base por outra. A gente pode ter apagamentos, que são as deleções ou inserções, ou seja, inclusões, né, de bases, milhares de bases ali. Nós temos as amplificações, que é quando você tem ali a gente consegue perceber, né, na parte verde ficou aumentado, então você tem um pedaço inteiro de um cromossomo que está a mais, ou você tem fusões e você tem rearranjos, que a gente chama, né? Ali tem dois exemplos, o cromossomo azul troca material com o cromossomo amarelo, e aí você tem troca, né? Quando você tem essas fusões, esses rearranjos, você pode ter genes que são ativados ou que estão hiperativados. É importante, então, a gente dizer que existe uma mudança de paradigma, porque eu vou ter que sair de drogas, de protocolos que são estritamente desenhados em função de uma doença, né, para um protocolo desenhado por um paciente, né, com toda a estratificação. Então, eu vou ter, a partir dessas alterações, quais as alterações que esse indivíduo tem no seu tumor, eu vou ter um tratamento personalizado, porque eu vou conseguir separar essas pessoas, né, na parte de baixo do slide vocês conseguem perceber, a gente tem, então, aí estratificado, né? Não é um conceito da medicina personalizada, que é um tratamento para cada indivíduo, mas sim uma estratificação para que a gente consiga fazer um direcionamento melhor. E aí é onde que eu vou entrar, né, na questão propriamente depois do aconselhamento genético, que a Natália vai complementar. A gente precisa diferenciar dois grandes conceitos. As alterações genéticas que se relacionam ao desenvolvimento do câncer, elas podem ser de dois grandes grupos. As alterações somáticas, que são as alterações que acontecem no tecido e no tumor daquele paciente, e as alterações germinativas, que são alterações que vão acontecer em todas as células do indivíduo. A grande diferença aqui é que, uma vez que você tem uma alteração germinativa, ou seja, uma alteração em todas as células desse indivíduo, você também vai ter alteração no óvulo, né, ou no espermatozoide. E dessa forma, existe uma chance de você passar aquela alteração genética para, né, a descendência. As alterações somáticas, não, elas acontecem no tumor e aí não existe um risco dessa transmissão. Então, a gente tem a primeira grande separação aqui, tá? E aí, como saber que a pessoa tem uma alteração genética somática ou germinativa? Fazendo o teste genético. Existem algumas pistas, mas hoje em dia a gente praticamente trabalha muito mais com teste molecular, claro, quando a gente tem acesso, né? E por que é importante nós falarmos das alterações germinativas? Porque elas representam o que a gente conhece hoje, 10% de todos os tumores, né? Então, se a gente estiver nessa sala aqui lotada, é só a gente fazer a conta. Se todo mundo aqui são pessoas diagnosticadas com câncer, imagina que 10% dessas pessoas teriam alterações germinativas. E aí pode parecer pouco, mas não é, porque nós temos uma oportunidade de diagnóstico precoce da família e desse próprio indivíduo, que muitas vezes desconhece essa existência desse maior risco. Então, a importância é essa. Além do fato
de que a gente está caminhando para tentar caracterizar esses 15% de tumores familiares, que provavelmente se relacionam com outros tipos de alteração, não tão, vamos dizer, eu vou usar uma palavra, não tão fortes como as alterações dos hereditários, né, no sentido de que não aumentam tanto o risco de câncer, mas eu tenho um conjunto de alterações que podem deixar essas pessoas sob risco. Então, esses números vão mudar ao longo do tempo na medida que a gente conhece a questão genética. Então, por que é importante identificar essas pessoas? Porque a gente vai saber o risco aumentado, de repente essa pessoa pode ter um risco aumentado para uma outra neoplasia que ela não conhecia, que não é o primeiro diagnóstico dela, auxiliar nas suas decisões sobre a redução de risco, auxiliar no teste dos seus familiares, né? Pode indicar resposta ao tratamento. Hoje a gente sabe que até algumas alterações, né, as alterações nos genes, na verdade hoje, de recombinação homóloga ou nos genes MMR também indicam uma resposta a tratamento e, por conseguinte, oferece uma possibilidade de terapias direcionadas. Então, aqui é um exemplo, né? Por que é tão importante a gente achar essas pessoas, né? Porque, normalmente, eu tenho 3 grandes grupos aí de riscos de câncer de mama. Eu teria 4, mas eu trouxe 3. A população geral, que precisa fazer um acompanhamento na idade recomendada, né? Que são pessoas que não têm nenhuma alteração genética que recebeu dos seus familiares. Eu tenho um grupo de pacientes que têm alterações em genes que a gente chama de moderada penetrância, ou seja, eles têm um risco que eu nem considero moderado, porque 30% não é tão moderado assim se a gente olhar, né, no número, que são alterações em genes como ATM e PALB2 como exemplo, e a gente tem alterações em riscos que a gente chama de alta penetrância, que é BRCA1, BRCA2 ou TP53, onde o risco pode variar de 40% até 90% em desenvolver câncer de mama. Então, a gente tem aí um grupo que a gente precisa ter alguma atenção específica e discutir com essa pessoa, e é isso que a Natália vai falar no aconselhamento genético, quais são as oportunidades, né? Então, nesse meio termo, como que fica a cabeça do paciente, né? Obviamente, ela fica confusa, porque a informação genética, ela leva uma necessidade de aprendizado de conceitos que aquela pessoa não tem, né? E ela tem que também gerar uma possível alteração no comportamento, porque essa pessoa vai ter determinadas ações que ela vai precisar tomar, caso ela decida tomar essas alterações, porque isso é importante. Então, a informação genética não tem só uma dimensão de conhecimento, mas ela tem uma dimensão de educação e, mais do que isso, ela tem uma dimensão nas relações, né, que aquela indivíduo vai ter com a sua família, com o seu esposo no planejamento familiar e com a própria sociedade, né? Então, a informação genética, ela é uma informação ainda permanente, ela pode ser crônica e progressiva em alguns casos, ela é muito complexa, não é algo fácil de se entender. Ela é familiar, então ela não atinge apenas aquele indivíduo, ela vai ser incerta e, por vezes, pode ser que ela seja estigmatizante, né? Então, o enfermeiro, ele tem que funcionar como essa ponte entre toda essa informação genética e esse indivíduo, né? E essa família. E aí a gente entra no enfermeiro, né? O enfermeiro, ele tem o seu pensamento crítico, ênfase nas suas melhores práticas, mas uma coisa que a gente nunca vai poder deixar de lançar mão é da nossa observação, da nossa experiência e da nossa reflexão. Isso é o que vai valer a mais do que qualquer conhecimento que a gente possa adquirir. Porque a gente tem um indivíduo e sua família, a gente tem a questão da genética e da genômica com todas essas complexidades e interação com o ambiente, e a gente tem um indivíduo que no momento pode ter uma doença, né? No momento ele está diagnosticado com câncer, mas ele tem a sua saúde inteira ao longo da sua vida para manejar. E um enfermeiro em genética e genômica, voltando de novo a dar importância, e aqui eu não estou falando do especialista, mas eu estou falando de todos os enfermeiros, a gente trabalha com resposta, né? Então, nós trabalhamos com as experiências e as respostas que este paciente vai ter em relação à situação que ele está passando, né? A gente tem que integrar dados objetivos, tem ou não tem uma mutação, com os dados subjetivos, o que aquela pessoa está sentindo, né, em relação àquela informação. Aplicar esse conhecimento e considerar todos os aspectos éticos, legais e sociais que circundam essa situação, né? E aí a gente tem vários elementos para planejar o nosso cuidado. Qual é o tratamento que essa pessoa vai ter?
essa pessoa está inserida dentro de um contexto familiar, essa pessoa está dentro de uma família que vai passar por uma determinada condição, essa pessoa está dentro de uma família que vai ter um tratamento. E, por fim, a gente tem o seu próprio estado de saúde e a sua qualidade de vida. E o enfermeiro vai... E por que é importante a gente discutir com genética? Porque a genética, né, na verdade, do câncer está em toda a linha de cuidado, não importa por onde a gente olha, seja prevenção, diagnóstico ou tratamento, vai estar lá. E os enfermeiros estão também em todos os momentos desse tratamento. Então, é muito importante que a gente tenha isso em perspectiva. Esse é um estudo com doenças raras, mas ele também é um estudo que serve para nós, que a Geisa perguntou quais eram as necessidades, o que os pacientes precisavam. Eles precisavam de conhecer a sua doença, mas eles precisam muito de estrutura de apoio. A estrutura de apoio aqui sendo família, comunidade e os próprios profissionais de saúde sendo essa rede. E aí a gente tem que lembrar de que, como a informação genética é muito complexa, a gente tem conceitos muito específicos que a gente tem que retomar de outras áreas, como, por exemplo, da educação. É muito difícil eu falar para um indivíduo, você tem uma variante em homozigose, em heterozigose, no gene BRCA1 e 2, que levam a proteína FAME-shift, já foi. Então é muito difícil, a gente tem que aprender o que a gente vai usar, qual é a capacidade desse indivíduo em ter letramento em saúde, ou seja, em compreender fatos que estão relacionados à saúde. E os estudos mostram que o letramento em saúde está relacionado com o próprio letramento em si, que é a nossa capacidade de entender. E uma outra questão é o numeramento, que é assim, a capacidade de entender número, né? Porque é muito fácil para a gente pensar e falar, não, seu risco é de 85%. Mas o que isso representa? O que esse indivíduo entendeu de um risco de 85%? Então, a gente sempre tem que levar em consideração todas essas questões no momento da nossa atuação, né? Então, a gente tem que tem que entender quais são as habilidades cognitivas que aquele indivíduo tem a respeito disso. E muita atenção, não é porque o paciente diz que entendeu que ele entendeu de fato, porque ele pode ter vergonha, né, de dizer que não entendeu nada do que a gente está falando, né? Substituir uma linguagem puramente técnica por uma linguagem leiga não é ofensivo, porque a grande maioria das pessoas não sabe sobre genética, incluindo profissionais de saúde, tá? Então a gente também não pode levar isso em conta, né? Que pessoas com baixo letramento não têm capacidade não podem ler e escrever, isso não é verdade. E as pessoas que também têm baixa escolaridade, não quer dizer que ela não consiga compreender os fundamentos da genética. A gente pode passar, mas a gente passa com uma forma que ela consiga entender, né? E muitas vezes a gente tem pacientes que não sabem ler e eles usam várias artimanhas por vergonha de assumir que não sabem ler para falar que não sabe ler, mas que ele não consegue, né? Então muitas vezes você vai achar que o paciente sabia ler e o paciente é analfabeto, mas ele por vergonha, ele termina fugindo disso. E a gente tem que lembrar também outra coisa, os nossos pacientes nós somos pessoas resilientes, então a gente também tem que ir com calma, né? Então a gente tem que saber dosar a velocidade dessas informações para permitir que a pessoa compreenda. Isso não vai acontecer num único momento, isso vai acontecer durante todo o seu processo, né, que ele estiver relacionando conosco, né? Então, voltando para a ponte, né, o enfermeiro ele vai trazer o conhecimento, ele vai trazer as suas experiências, mas ele vai considerar também as emoções quando a gente está lidando com essas pessoas, né? E aí, eu sempre gosto de finalizar, eu sou fã da Florence, pena que eu não a conheci por um grande período de tempo, mas porque eu acho que ela representa uma coisa muito importante. Mais do que ela em si, é o que ela representa. A Florence representa uma pessoa que era inovadora, que não teve medo de ir contra todas as regras de uma sociedade, que não teve medo de se expor junto ao seu grande ideal, que era fazer uma enfermagem fortalecida, né? E eu sempre digo que a enfermagem, ela é uma arte, e a gente tem que ter uma devoção, às vezes quase exclusiva, reformulo um pouco, porque senão a gente não vive também, mas a gente tem que ter essa devoção, que é praticamente como se a gente fosse um pintor e um escultor. Então a gente vai moldar o nosso cuidado, a nossa relação com os nossos pacientes, a relação com essas famílias, na medida em que a gente encara isso como sendo uma arte, né? Não no sentido de algo que depende de vocação apenas, mas de algo que depende da ciência, né? A gente precisa estudar e arte, né? Se a gente também for fazer uma relação, por exemplo, com um violinista,
ele só vai ser um bom violinista se ele treinar e se ele estudar, apesar dele ter toda a sua capacidade. Então a gente tem que lembrar disso quando a gente está no nosso dia a dia com os nossos pacientes. E era isso, eu deixo aqui os meus contatos. E como a Heloísa falou, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica. No nosso site nós temos, só fazendo propaganda rapidinho que eu ainda tenho tempo, então isso facilita um pouco. O nosso site é SBEGG e nós vamos agora anunciar a programação de outubro, novembro e dezembro. Lembrando, né, outubro nós temos o Outubro Rosa, novembro a gente tem o Novembro Azul, tá? E nós temos atividades nos próximos trimestres, a gente vai deixar lá nas próximas semanas todo o nosso calendário, todos os eventos serão gratuitos, alguns abertos a todas as pessoas e outros são destinados aos sócios da SBEG. E eu estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. Um prazer imenso ter você aqui conosco novamente, né? E nós temos aí um grande passo da enfermagem, né? Em relação ao que nós ainda temos o que viver dentro do nosso trabalho. Obrigado por trazer seus conhecimentos, e convido agora a doutora Natália para poder palestrar para a gente em relação ao aconselhamento genético. Muito obrigada. Olá, bom dia. Eu sou a Natália, sou enfermeira de práticas avançadas, trabalho junto com a Érica, é um prazer, né? Então, estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho do aconselhamento genético, né? Mas mais do que isso, ele como um relacionamento terapêutico, né? Que é algo que a gente vê durante a graduação da enfermagem, principalmente na área de saúde mental, né? A gente usa bastante esse termo de relacionamento terapêutico, mas eu trago aqui para o aconselhamento genético, né? O que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês, então, é do aconselhamento genético, um pouco de comunicação, como que está esse relacionamento terapêutico em todo esse processo na genômica, né? E também falar o quanto que temos benefícios em utilizar toda essa questão do atendimento personalizado, né? Então, começamos. O que é o aconselhamento genético, né? Que tem um nome tão diferente quando a gente fala aconselhar, né? Às vezes tem até aquelas frases estranhas, se conselho fosse bom, né? Mas não, o aconselhamento genético, ele é pautado em questões científicas, né? Que vão auxiliar o indivíduo, né, e as famílias também a compreender todo o processo que está sendo levado a ele. O que isso quer dizer, né? Então, são as questões médicas, psicológicas, as relações familiares e outras que estão associados, né, para uma ocorrência ou a possibilidade, né, da ocorrência de um distúrbio genético. Então, isso faz o aconselhamento genético, né? Então, é todo esse processo pautado em uma comunicação. Só que aí a gente vem e traz o aconselhamento genético no ponto de vista oncológico, né? Como a Érica estava dizendo, o que é isso, né? O aconselhamento genético do ponto de vista oncológico. Ele tem a intenção, né, de trazer mais as questões voltadas a síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Então, queremos, além de usar todo aquele conceito do aconselhamento genético, a gente traz outro conceito, que é identificar indivíduos que possam estar em risco, possam estar dentro dessa gama do câncer hereditário, que são as síndromes de predisposição hereditária ao câncer. E isso traz diferentes situações, né, de risco ou de sentimentos, e é tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? E por que, como a Érica estava dizendo, é tão importante identificar esses indivíduos em risco, né? Quando a gente tem uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, a gente pode definir de uma forma rápida que é uma condição que um indivíduo herda, uma probabilidade aumentada de ter um diagnóstico de câncer ao longo da vida.
Então, usando como exemplo a síndrome de mama e ovário hereditário, né, as mulheres, a gente viu aquela tabelinha, aquela figura, né, na apresentação anterior, que coloca as mulheres né, da população em geral têm um risco mais ou menos de 10 ou 12% de desenvolver câncer ao longo da vida. Quando a gente tem essa presença de uma variante patogênica, ou seja, uma mutação no gene BRCA1 ou BRCA2, esse risco aumenta consideravelmente ao longo da vida. Então, ele vai aumentar para quase 90% em alguns casos, né, ditos na literatura para câncer de mama. E de 30 até 40 vezes, né, tem alguns casos na literatura que demonstram para o risco de câncer de ovário. Então, a identificação desses indivíduos e organizar com ele e com a família uma estratégia de prevenção e diminuição de risco é muito importante, né? Por isso que isso é feito dentro de um processo, não é algo numa consulta só, né? A gente chega, solta toda aquela informação, que geralmente não é uma informação muito simples a ser falada, né? Estamos falando de genética para pacientes, né? E até mesmo para os profissionais da saúde não é algo muito comum a ser discutido. Então vem esse processo. E esse processo caminha desde o início da primeira consulta, que é a anamnese da história familiar, que é a construção do heredograma. Então, a gente pega tanto a história do indivíduo como de toda a sua família, essa história clínica. Em seguida, a gente consegue ter uma ideia com a história familiar para avaliar aquela questão de risco, né? Porque se tem muitos casos de cânceres em idade jovem, também podem ser usados softwares e modelos de predição de risco para ter mutação ou desenvolvimento de câncer. E nisso, a gente entra num outro processo, quando tem todas essas informações, para indicar o teste genético. E isso é feito pelo geneticista, né, numa consulta clínica, junto com a equipe multi também, e assim ele indica a realização do teste genético. Depois disso, né, quando ele faz o teste, opta por realizar, ele volta para receber o resultado, que é o aconselhamento genético pós-teste. E assim, de acordo com o teste genético, mais as informações dadas lá no começo da sua história familiar, a gente consegue elaborar uma estratégia, né, de prevenção e diminuição de risco, que vem o nosso acompanhamento prospectivo. Tá, parece tão simples, né? Um plano cartesiano que a gente desenha e tá tudo certo, é um protocolo, mas não é tão assim, né? Hoje a gente tem um modelo de aconselhamento genético, que é o modelo de engajamento recíproco, e ele é pautado em 5 pontos principais, né? Que a informação genética é fundamental, então eu preciso passar a informação para o paciente, né? Eu preciso passar para aquela família a informação genética. Por quê? Né? A gente precisa passar tanta informação para ele? Porque é um aconselhamento, e assim a gente consegue trazer um relacionamento próximo, e ele sabe que estamos preocupados em passar essa informação para que a gente apoie a autonomia do paciente. Porque o paciente consegue ter autonomia e se sentir seguro em tomar decisões quando ele está empoderado da condição que ele está vivendo, né? Então, é muito importante isso. E também teve, que a Érica disse, da resiliência, né? Nós somos resilientes. Então, aos poucos, vamos entender a situação. Então, o paciente, ele precisa de um processo. Muitas vezes tem aqueles que se demonstram muito resolutivo, na primeira, segunda consulta já estão determinados ao que querem fazer, as decisões que vão tomar, com quem ele vai conversar. Por outro lado, tem outros que vêm numa primeira consulta e voltam meses depois, né? Ou marca, desmarca. Então, assim, é um processo. E o paciente é resiliente, né? E as emoções fazem a diferença, né? Então, assim, quando a gente está irritado, nervoso, triste, a gente não absorve a informação que seria importante. Então, a gente precisa perceber qual o momento, né? Então, um processo de comunicação e educação é constante no aconselhamento genético. Então, aqui é só para a gente saber um pouquinho, né? O que são esses ruídos que podem prejudicar a comunicação. Esses ruídos, eles podem ser o letramento, a dificuldade de entendimento, ou a dificuldade do comunicador de passar, muitas vezes não dá aquele match, né, entre o comunicador, né, que está emitindo, e o receptor. Mas é um processo constante que a gente precisa exercitar, estudar e aprender como fazer, né? E aí a gente consegue ter essa retrocomunicação para que os dois estejam em mesma sintonia, né?
E esse processo de comunicação, eu trago só esse estudioso, Paul Waltzwick, ele fala que a gente não pode não se comunicar. A gente sempre está se comunicando, mesmo que inconsciente. Vocês sentados aí, eu olhando vocês, eu posso perceber a comunicação não verbal, né? Então a gente se comunica o tempo todo. O fato do paciente faltar várias vezes a uma consulta é uma comunicação, porque ele está com medo, ou ele está com receio, ou ele não gostou da equipe. Então a gente tem inúmeras formas de observar a comunicação não verbal também do paciente, né? E aí vem o relacionamento terapêutico, né? O relacionamento terapêutico ele é pautado em observar o indivíduo como um todo, como as crenças que ele traz, o que ele vivenciou, valorizar a autonomia dele, porque assim a gente consegue ter a confiança, a gente tem o respeito e uma proximidade, né? E tudo isso gera aquela empatia. Mas a gente não pode esquecer de forma alguma que tudo isso tem limite, né? Então a gente tem um relacionamento terapêutico, mas a gente não vive a vida do paciente, o paciente não é tomado como nosso, né? Então a gente não pode ser paternalista e ter esse limite de entender até onde a gente pode chegar e o paciente também, né? Então, o relacionamento terapêutico, ele está presente desde o comecinho, né? Que a gente tem esse termo que é o biopsico, sócio-espiritual e emocional, que é considerar o paciente como um todo, né? Desde o momento que a gente obtém a história familiar. Obter a história familiar é o heredograma, é um conhecimento técnico, do qual a gente não pode esquecer inúmeras perguntas que ficam guardadas num checklist na nossa cabeça, mas a gente precisa perceber como que é o contar dessa história. Ele está me falando de casos de câncer da família dele, ele está me falando do que ele viveu. Ele é a primeira pessoa que tem um diagnóstico de câncer ou ele já vivenciou isso com outros familiares? Então ele não está me contando só informações de um checklist, ele está me contando a história dele, né? E a gente precisa valorizar e respeitar essa história, né? Porque também existem os momentos que a gente pode entender. Em qual momento está sendo o diagnóstico de câncer? Na fase da adolescência? Na fase que ele está em formação para conseguir toda a sua questão profissional? Ou quando ele está constituindo a família? Ou ele já está na fase da velhice, né? E quais são esses momentos? Como que eu vou elaborar toda a passagem de informação, né? De acordo com o ciclo que essa família está vivenciando. Então é muito importante ter todo essas informações guardadas. E a gente tem o genograma e o ecomapa que a gente mostra, além das informações clínicas, a gente tem as informações sociais, né? E as informações que são os relacionamentos dentro da família e como essa família lida, né, com os apoios, porque o estudo que a Érica mostrou da Geisa, o paciente precisa de apoio. Quais são os apoios? Seja um centro de religioso, um centro de lazer, então a gente precisa entender como que é a dinâmica desse indivíduo, né? Então, nessa percepção de risco, igual a Érica estava dizendo, né, a gente tem as questões voltadas, 80% para mim é muito alto, mas para uma outra pessoa pode ser assim, não, mas eu ainda tenho 20% de não, né? Então, a percepção de risco é muito relativa e, geralmente, ela não está só ligada ao letramento, às questões da escolaridade, ela está ligada com as crenças. Isso foi uma experiência que eu tive, né, quando eu comecei um primeiro aconselhamento genético com mulheres com câncer de mama. E aí eu perguntava para ela o que causa câncer, né? Aí algumas falavam assim, o destino, né? E eu enfatizo o destino e a genética porque a gente tinha um número muito menor. Mas depois de passar por todo o processo do aconselhamento genético, o destino se manteve, sim. E com certeza ele até aumentou, porque elas tiveram um teste negativo, então elas não conseguem explicar o porquê o câncer apareceu. Então foi o destino. Só que aqui, ó, a genética também aumentou. Então, ela entendeu que os fatores genéticos, né, e as questões da genômica, que são os fatores endógenos e exógenos, também estão influenciando. Então, a gente pode perceber que passar por esse processo modifica, né, como o indivíduo sente, até mesmo a família e as percepções dele. Eu não quero tirar a crença das pessoas, eu quero adicionar informações. E é um processo educativo, né, que a gente está sempre em constante para ver como vai ser a comunicação. A gente consegue antever quando a gente tem todas essas informações, né? Antever, estruturar e organizar todo o processo de atendimento. E vai auxiliar não só o profissional, mas também o paciente a ter uma tomada de decisão esclarecida, porque ele tem agora o conhecimento, né, pautado na literatura, na ciência, né? E aí vem o resultado do teste. Vou passar que a Érica disse muito bem, né, da informação genética, que ela é permanente,
crônica, né, complexa, estigmatizante, incerta, familiar e ameaçadora. E eu quero enfatizar muito que todo resultado de teste genético, ele vai ter uma implicação no indivíduo e na família, seja ele qual for, né? Por que isso, né? A gente vê aqui, eu tenho um estudo também que foi uma experiência que eu tive, né, que houve mudança no relacionamento, seja da família ao longo do processo do aconselhamento genético. Teve uma alteração que eu avaliei vários genogramas e aí a gente percebe que sendo mutado, não mutado, tem uma alteração, seja alteração positiva ou negativa dentro da família. As questões positivas, né, que quando tem, né, a mutação, pode ter questão de culpa, medo, aquela situação de não saber mais como viver, ou como vai ser fazer muitos exames, ou escolher a cirurgia redutora de risco. Então, são muitas questões que a gente traz para o paciente, né? E ele também traz para a gente conseguir juntos organizar para que não seja um caminho pesaroso. E, além disso, muitos pacientes gostam que o resultado vem positivo, porque às vezes a gente acha que resultado positivo é ruim, não tem resultado bom ou ruim. É um resultado, é algo que é. A gente não muda isso. Então, não tem como a gente falar para o paciente que é algo bom ou ruim. É o resultado dele, né? Então, quando ele traz esse resultado positivo, ele consegue explicar o porquê que tem tantos casos de câncer na família, né? E, às vezes, tira uma culpabilidade do tipo, comi demais, né? Muitos McDonald's e aí eu não podia evitar. Então, a gente consegue organizar essa situação, né? A gente tem o inconclusivo, né, que são as variantes de significado clínico desconhecido, que muitas vezes os pacientes não sabem, né, o que vai acontecer nessa situação, se essa variante causa ou não os casos de câncer da família, né? Então, assim, tem um desdobramento muito grande. A questão do negativo, tem a questão daquele familiar, que quando não vem positivo, todos os irmãos têm resultado positivo e ele é negativo, ele se sente culpado, né? Ele chama a culpa do sobrevivente. Então, ele gostaria muito de entender o que os irmãos passam. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, né? E aí a gente vem com essas informações com a atenção de educar o indivíduo, a família, para que a gente consiga realizar de uma forma melhor o acompanhamento e até fazer com que eles consigam estruturar as questões de prevenção, né? Aqui eu trago só para ver em relação às comunicações, né? Que a comunicação, ela de fato promove, depois de fazer o teste genético, que os familiares começam a conversar sobre isso, sobre os seus riscos, né? E aqui é só para ilustrar. Vocês conseguem ver a diferença do primeiro e do segundo, um monte de risquinhos. Então, isso é o tanto de relações que apareceram depois do aconselhamento e do teste genético, né? E aí a gente tem todo esse acompanhamento prospectivo, utilizando, então, o racional do relacionamento terapêutico, que é compõe um processo de atendimento que é personalizado. A gente fala tanto em uso de drogas-alvos hoje, né, em molecular, mas também agora, junto com os casos de informações moleculares, a gente consegue trazer as informações sentimentais, as questões biopsicossociais do indivíduo e deixar dessa forma muito mais personalizado o atendimento, né? E aí a gente tem os benefícios desse atendimento personalizado, né? Quando a gente tem um atendimento personalizado, a gente garante não só um atendimento de qualidade, mas vai fazer sentido para o indivíduo o que ele está fazendo ali. Então, garante até um aumento na adesão das propostas de prevenção, né? Aumenta a informação que pode ser disseminada dentro da família, né? Então, isso é muito importante porque também a gente consegue fazer com que ele se sinta acolhido, entendido, e assim ele se sinta à vontade para realizar todo o processo prospectivo independente do resultado do teste genético. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu também sou da Sociedade de Enfermagem Genética e Genômica. Não deixa de entrar no nosso site e ver os nossos eventos que estão por vir. Muito obrigada. Agradeço, doutora Natália, muito obrigada. Convido a Daniele para poder fazer a apresentação. Não sei como que você fique à vontade com a dinâmica que você quiser fazer. Estamos aqui para apreciá-la. Bom dia a todos. Meu nome é Daniele, eu sou enfermeira na BP também. E hoje eu vou falar quando a enfermeira é paciente.
que essa é a minha experiência, e o olhar único sobre o papel da oncologia. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer esse convite. Me sinto honrada de estar aqui com a Heloíse, com a Érica e com a Natália. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Então, primeiro eu queria fazer uma retrospectiva da minha trajetória para justificar o meu lugar na oncologia, né? Cada um escolhe, quando faz enfermagem ou medicina, ou seja, o que for, uma especialidade que tem afinidade. E a minha especialidade de afinidade começou lá na graduação. No último estágio, fui para um hospital especializado em oncologia. Eu me apaixonei por oncologia, especialmente pela área de tumores ginecológicos. Então, começou muito cedo isso. E aí, no início da minha vida profissional, eu pedi primeiro, no meu primeiro emprego, era em clínica, e eu pedi para ser transferida já para oncologia. Falei do meu desejo, da minha vontade, me expressei o máximo possível para que isso acontecesse, e de fato aconteceu. E aí eu fiz um acordo com a minha coordenadora na época, que eu não ia fazer a especialização em oncologia, e que eu ia fazer, se ela me desse um tempo, eu ia fazer o mestrado. Foi aí que tudo começou, né? Eu comecei a pesquisar nessa área, justamente que eu tinha afinidade. Então, meu mestrado é em Ciências Humanas e Sociais, mas a minha dissertação era mastectomia, estigma e identidade de gênero. E por que eu trouxe aqui a minha dissertação? Porque quando eu estava no meio do mestrado, fazendo a minha pesquisa, fazendo as entrevistas com mulheres, era uma pesquisa qualitativa, então eu passei de enfermeira a filha de uma mulher com câncer de mama, né? E aí eu descobri que eu tinha muitos preconceitos, né? Então, dessa surpresa da vida, eu comecei a lidar com os meus preconceitos. E aí eu quero convidar vocês a fazer uma viagem comigo pelos nossos preconceitos, a fazer uma autoanálise, né? Um preconceito que eu tinha, então, e que eu tive que refletir, como eu fazia ciências sociais, eu tive que refletir muito, e eu não sei se era preconceito ou se era um conceito estabelecido já, eu tive que pensar muito a respeito do que eu estabeleci em relação aos homens, né? Então, eu sempre pensava, poxa, muitos homens abandonam as mulheres que estão em tratamento. Às vezes não é um abandono físico, mas é um abandono emocional. Então, na minha dissertação, eu tinha que considerar esse viés quando eu fui fazer a análise. Eu pensava assim, é complicado cuidar de homens com tumor de próstata, tudo. Às vezes você tem um paciente de 80 anos que ele está totalmente voltado para a sexualidade, ele não quer tratar, então eu tinha que lidar com os meus preconceitos, eu tinha que ter consciência disso e analisar. Acho que a Natália colocou muito bem essas questões, a cultura do meu paciente, analisar o que ele tinha de história para conseguir trabalhar os meus preconceitos. E aí veio minha mãe para me ensinar muita coisa também, que eu achava que eu estava abafando ali como enfermeira, mas minha mãe veio me ensinar muita coisa. E aí, será que eu aprendi? Então, a primeira questão que a gente trabalha é a questão que foi importante para mim, que foi significativa na minha experiência como filha, foi a relação com o divino. Eu tenho uma religião e eu fiquei muito revoltada. Naquela época, eu ainda era jovenzinha, e aí eu pensava assim, eu orava todos os dias e falava, meu Deus do céu, permita que ninguém da minha família tenha câncer, né? A bonita, né, exclusiva. Eu achava que só na minha família não era para acontecer. E aí aconteceu. Eu tive uma relação aí abalada com o divino, com a minha crença nesse período. E aí depois eu queria que minha mãe vivesse. Tudo que eu queria nesse mundo era minha mãe viva. Quem teve mãe, quem perdeu mãe, sabe o quanto isso é dolorido. E eu só observava quem tinha perdido a mãe. Então eu queria a minha viva. Mas será que era isso que ela queria? Ela queria viver a qualquer custo? Será que ela queria viver apesar de todas as sequelas de um tratamento? Bom, e aí eu ouvi algumas frases da minha mãe que me levaram a pensar tanto no meu objeto de estudo na época do mestrado, quanto a repensar a minha posição enquanto enfermeira. Então, ela falou assim, se eu precisar de quimioterapia, eu vou ficar trancada em casa, enquanto eu não tiver cabelo, eu não saio de dentro de casa. Aí, para mim, aquilo era muito surpreendente, porque
eu era acostumada a ver mulheres sem cabelo, apesar de ser acostumada também a ver o sofrimento por isso. E foi muito impactante ouvir isso e saber a importância que isso tinha para ela, né? Como tinha para outras pacientes. Só que pode ser que ela não faria químio. Ela fez um oncotype e, na época, ela ficou esperando o resultado e eu, como enfermeira oncologista, querendo que ela fizesse tudo que tinha no armário, de medo dela ter uma recidiva ou uma metástase. E aí, quando veio o resultado e o tumor dela era de baixo risco, eu falei, e aí, mãe, tá feliz? Ela falou, não, tô me sentindo como uma criança que não fez a lição de casa. Você falou tanto desses tratamentos que eu tô quase querendo fazer mesmo com baixo risco. Aí eu falei, não, mãe, ignora. Eu sou sua filha, além de enfermeira. Eu morro de medo que alguma coisa aconteça com a senhora, então ignora. E aí uma outra coisa que eu ouvi dela é, vocês da oncologia são tudo doido. Só o que importa é não ter câncer. Quer dizer, se eu estou aqui sem libido, com ressecamento vaginal, né, por conta do inibidor de hormônio, se meu corpo mudou, se eu for induzida a uma menopausa, se está tudo ruim, você está feliz porque minha tomografia não tem câncer, é isso? Era isso. Eu não queria falar nada para ela, mas era assim que eu me sentia em relação a ela, né? Foi um período de sofrimento muito intenso e que tudo que eu queria era que minha mãe ficasse bem e sem câncer. E aí, na época, curioso, é que... deixa eu olhar meu tempo aqui, senão eu vou ficar falando até amanhã, né? Na época, o curioso é que ela falava assim, olha, se eu tiver uma metástase, se eu tiver esse tumor, se eu tiver muitas metástases, eu quero me reservar o direito de morrer em paz, sem muita invasão, né? E eu ficava admirada, eu falava, ai meu Deus do céu, quero minha mãe viva, né? E aí, uma outra coisa que me impactou, não foi uma frase da minha mãe, foi frase de uma paciente que fazia quimioterapia, eu elogiei o chapéu que ela estava usando e ela disse assim pra mim, precisa caprichar, né? Porque, você sabe, a gente fica com cara de minhoca. Gente, minhoca é um ser assexuado, né? Nem feminino, nem masculino, não tem sobrancelha, não tem cílios, não tem cabelo, não tem nada, né? Deixou de ser mulher. E aí a gente vai nessa caminhada falando de identidade feminina. E aí chegou a minha vez. 9 anos depois, minha mãe teve com 51 anos, eu com 39. Uma surpresinha desagradável de uma sexta-feira à tarde, que eu fui fazer um exame de rotina, no que eu diria ser a melhor fase da minha vida. Casada com uma pessoa que eu amo, vivendo bem com a minha família, num emprego que eu gosto. Pode parecer estranho, mas tem pessoas que gostam do emprego. E aí eu estava lá feliz da vida e fui fazer meu exame de rotina. E tinha uma alteração, que eu tinha certeza do que era, numa sexta-feira à tarde. Então, a primeira pergunta que muitas pessoas me fazem, o conhecimento atrapalhou ou ajudou? No meu caso, ajudou. Eu me senti muito em paz por saber que a medicina evoluiu, que a gente tem muitos recursos, que eu estava dentro de uma estrutura hospitalar que tem tudo que eu precisaria como paciente, e por conhecer os subtipos de câncer de mama, porque daí eu sabia que o meu era receptor hormonal positivo, era indolente, tinha um fator de crescimento lento. Então aí eu falei, de todos os cenários, eu não estou tão mal assim, né? E aí, o que me facilitou a vida também, pensando como profissional, e que eu lamento muito que nem todos tenham acesso, foram facilidades. Desde o agendamento, então era uma sexta-feira à tarde, eu fiz meu ultrassom, estava alterado, minha mamografia. Na segunda-feira eu estava fazendo biópsia e ressonância. Então assim, eu não tive tempo de ficar pensando no que poderia ser. Eu estava me cuidando, eu estava fazendo a minha parte com toda uma estrutura me auxiliando. E isso foi muito fundamental, porque a gente acompanha pacientes que às vezes tem que esperar 3, 4 meses por um acesso. Imagino, eu fico me perguntando quanto isso dói de saber que no seu corpo tem alguma coisa que vai muito mal e que você não tem acesso e que não tem o que fazer, porque você não tem dinheiro, porque não tem como chegar até aquilo, né? Então já é uma grande dificuldade, eu me senti uma privilegiada. Uma vez um paciente perguntou assim para mim, você se tratou aqui na BP? E eu disse para ele, eu não me trataria em outro local. Se eu não confiar no local que eu trabalho, então eu não trabalharia aqui. Não é verdade? Então, inclusive a Érica foi minha enfermeira maravilhosa, né, da genética, porque, lógico, com 39 anos eu fiz o meu painel, não havia mutação, mas eu fiz o aconselhamento também na BP, e aí
tive toda essa estrutura de amigos, de colegas de trabalho e de profissionais. Aí meus papéis se misturaram porque eu não parei de trabalhar, de enfermeira, de filha e de doente também, né? Então, até trocar figurinha com mulheres que estavam passando pela mesma coisa que eu, a gente trocava figurinha. Por quê? Algumas pacientes, elas passam a confiar mais no que você fala, porque elas pensam, isso eu ouvi de uma paciente, quando você falou, eu te entendo, eu pensei, ela não entende nada, ela não sabe o que eu estou passando, e aí ela entendeu que eu entendia porque eu também estava passando por aquilo. Era o início do tratamento dela e do meu. Mas cabe uma ressalva, eu não passo por tudo que todas as mulheres passam, cada um tem sua história, e isso é muito importante a gente considerar também. Né? Então esse apoio foi maravilhoso. E o apoio familiar, aquele preconceito que eu tinha em relação aos homens e que durante toda a minha trajetória eu precisei trabalhar e pensar e me segurar, felizmente eu não vivi na minha casa, né? Tive dos meus pais, do meu sogro, do meu esposo, um apoio fundamental. Então, eu me sentia bem diferente da primeira vez, que foi o caso da minha mãe, eu me sentia com uma outra estrutura, né? Uma estrutura, uma rede de apoio, e dói menos, viu, gente, quando é na gente do que quando é em alguém que a gente ama muito, tá? Então, foi bem mais fácil comigo. Minha mãe disse, foi bem mais fácil comigo. Então, eu pude subentender por essa pequena amostragem que dói menos quando é a gente, né? E aí, será que eu aprendi alguma coisa com a minha experiência? Eu aprendi que todo mundo, sem exceção, tem preconceitos por algumas frases que eu vou falar para vocês. É importante a gente falar dos preconceitos, porque nós somos seres humanos que cuidam de seres humanos, né? A gente não é uma máquina que está ali preparada para o que der e vier e cuida de seres humanos. Não é bem assim. Então, é importante o autoconhecimento para saber quais são os seus limites, né? E aí a pergunta da minha mãe, né, que eu fiz lá na época da minha mãe, só estar vivo importa? Aí, gente, a minha resposta é não, não é só estar vivo que importa. Tem muitas outras coisas que importam. Uma das frases que eu mais ouvi foi, dá graças a Deus, você está bem. Eu dou graças a Deus, a minha relação com Deus continua ótima, né? Passado aquele estresse com a minha mãe, conversei com Deus, falei, ó, Senhor, não gostei nada disso. E depois eu entendi que não, que está todo mundo sujeito, ninguém é melhor que ninguém e eu não sou melhor que ninguém, né? E nós vamos passar pelo que tiver que passar. Mas não é só estar vivo que importa, né? No finalzinho do meu tratamento, então, eu estou olhando meu tempo aqui. No finalzinho do meu tratamento, então, eu tive uma pneumonite, uma inflamação no pulmão. Eu fui tratada com bastante corticoide e tudo mudou. Eu estava me achando plena até ali, mas a partir dali tudo mudou, né? Junto com o corticoide, eu comecei inibidor de hormônio, né? Bloqueio hormonal. Então, aí, vamos falar real, gente. Um edema que não tem fim, você aumenta 10, 20 quilos de edema, ressecamento vaginal, uma autoimagem destruída, é o seu corpo todo modificado, e aí alguém vem e fala para você, o importante é que você está viva. Poxa, mas eu não estou gostando da carcaça aqui que eu estou viva. É só isso que importa, gente? Não é só isso que importa, né? Não é só estar vivo que importa. Eu convido vocês a pensarem um pouquinho na sensibilidade em relação aos pacientes no pós-tratamento, né, que é o Survivor. E aí, das frases que eu vi, logo tudo isso passa, já falei para vocês, agradeço a Deus por estar viva, estou super grata, eu amo a vida, amo viver, mas eu queria que não tivesse sido tão devastador assim o tratamento, né? E mama é complicado, sabe? E aí eu quero falar com vocês profissionais. Mama é complicado, as mulheres têm um perfil específico. Qual é o perfil específico da mulher? Mulher chata, né? É isso, gente, que está nas entrelinhas e que nos bastidores eu não gostaria de ter ouvido, mas ouvi. Até porque esse não era um preconceito meu, né? Eu gostava das mulheres, eu tinha outros. Então, gente, só vivendo para entender o quanto isso dói, né? Só vivendo para entender o quanto é difícil você estar com 39 anos feliz em um dia e no outro dia ter toda a sua vida virada de ponta cabeça, porque são muitos tratamentos, porque são muitas coisas e cada consulta que você vai é uma mudança, é uma informação. Olha, você vai precisar de químio, você vai precisar de cirurgia, você vai precisar de inibidor de hormônio, mas são 2 anos. Quer congelar óvulo? O que você quer fazer?
Então, da noite para o dia, isso tudo pode mudar, a sua vida pode mudar. E não é natural que as pessoas tenham o seu emocional abalado, né? Eu ouvi de uma colega uma autorreflexão que eu achei muito justificada. Ela falou, nós somos tão acostumados a lidar com o sofrimento e com, muitas vezes, doenças incuráveis que vão se prolongar e pacientes que vão, às vezes, morrer, que a gente sabe que ainda é uma realidade, que o sofrimento da mulher parece muito superficial, até fútil. Será que é? E aí, por fim, eu ouvi isso aqui, ó, mama é Nutella. Eu cuido de câncer de verdade. Nem preciso dissertar sobre isso, não é verdade, gente? Paciente de mama é uma paciente com câncer, que pode ter metástase, que vai ter sua vida modificada, como eu falei para vocês, tá? Então, o que vale pensar um pouquinho a respeito? A decisão de tratamento, e seja do que for, é compartilhada, não só para o câncer de mama, para geniturinário, para qualquer outro tipo de câncer. Quando um paciente entende, ele foi educado, você explicou tudo para ele, e ele diz, eu não quero operar, eu não quero fazer uma químio porque cai cabelo. Não é futilidade. É toda a trajetória de vida e experiência de vida dele, tudo que ele viu, tudo que ele vivenciou com outras pessoas, que você vai ter que modificar. Se você quiser o seu objetivo. Mas se você explicar, se você conseguir se fazer entender, como, por exemplo, essa semana eu tive uma paciente que não queria o porte, porque em uma instituição falaram que ela não ia conseguir dormir, que ela ia ficar em cima, não podia dormir em cima, e ela estava com um pique. Uma paciente metastática que vai tratar até o fim da vida, ela estava com um pique. Como é que eu consigo explicar para ela que nesse contexto de que ela vai tratar até o fim da vida é melhor para ela o porte, né? Então, você vai usar todo o seu conhecimento na linguagem do paciente, como disse a Natália, para explicar isso. Porém, a decisão final é dele, né? O corpo na modernidade, ele está muito do médico, né? A nossa medicina é praticada dessa forma. A partir do momento que entrou no hospital, seu corpo é meu, seu chinelinho não pode ficar do lado da cama que você vai cair, você vai pôr a nossa camisola, e o indivíduo deixa de ter o corpo dele. E aí o corpo é da medicina. E não pode ser bem assim. A gente tem que lembrar que eu tenho que atingir esse paciente no que for acessível para ele, na linguagem que for acessível, mas a decisão final é dele e eu preciso respeitar. Tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, Dani, muito obrigada. Teve até um momento que eu me emocionei, né? Porque a gente vivencia isso também no dia a dia. E dentro da família também tenho a experiência, então a gente passa um filme na cabeça da gente, né? Aqui é um QR Code, se vocês tiverem alguma pergunta, é só escanear o QR Code, digitar a pergunta de vocês, enviar-nos, que nós estaremos aqui prontos para responder, tá bom? Algumas situações que foram colocadas aqui dentro do contexto geral, né, da oncologia, elas são importantes para nós podermos refletir um pouco, né, e tentarmos entender o outro lado, o lado do paciente. Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha no automático e a gente começa a cumprir metas, a produzir e a fazer aquilo que foi imposto. E a gente acaba esquecendo que a gente tem que tirar um pouquinho do automático, né? Que a gente precisa pôr o pé no freio e entender a situação, né? Não trabalhar por trabalhar, mas entender o que nós estamos trabalhando. Alguém tem alguma pergunta? O tablet não tá abrindo. Não, é que as perguntas vêm aqui para mim. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês, então, da Oncoensino.
Nós temos a Unco Ensino. A Unco Ensino é uma plataforma de trabalho que nós desenvolvemos relacionado à parte educacional. A gente tem o apoio aí da Abrale, apoio também do Hospital Israelita Albert Einstein e também temos aí um movimento direcionado pelo PRONON, né, pelo Ministério da Saúde. Então, o que é importante para a gente lembrar que hoje, né, dentro da enfermagem, apenas da enfermagem, nós temos mais de 5.000 profissionais que estão cuidando aí melhor, tá? Esses profissionais, eles estão diretamente ligados ao que nós oferecemos a eles. Nós temos hoje, dentro da enfermagem, um curso direcionado a profissionais. Hoje a gente tem aí mais de 5.400 profissionais que tiveram aí a nossa contribuição, né? Eu sou tutora e coordenadora deste curso, onde eu tenho aí, juntamente com toda a equipe que nós elaboramos um trabalho em conjunto, nós tivemos aí um curso montado, estruturado aí em 18 horas para poder capacitar alguns profissionais que não conseguem chegar até nós para poder ter aí essas atualizações. Também dentro da enfermagem nós temos a oncologia pediátrica. A oncologia pediátrica conta com uma carga horária de 12 horas. Nós temos mais de 1.500 profissionais da equipe de enfermagem que já estão capacitados, né? Contamos aí com a professora Juliana, que inclusive faremos uma live em seguida. E também temos aí a participação, e esses cursos eles são oferecidos a nível nacional, então ele não é restrito. Então os profissionais podem ter acesso a qualquer momento. Então, especialmente para hoje, né, durante o nosso evento, nós temos um cupom especial para cada um dos cursos, tanto da enfermagem em oncologia quanto da enfermagem em oncologia pediátrica. É só vocês escanearem o QR Code que vocês vão conseguir aí esse desconto, que agora nós estamos oferecendo também o curso independente da instituição que vocês atuam, tá? Então fiquem à vontade caso vocês tenham interesse, e estaremos à disposição também. Esqueci meu óculos, gente. Depois dos 50. Não consigo enxergar sem. Então, vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas, né? Então, uma das perguntas está direcionada à mesa, né? E é do Lucas, que pergunta: caso seja um paciente sem histórico familiar ou dinâmica familiar, então como que seria a atuação? Seria basicamente isso. Então, como enfermeiro, ele consegue uma abordagem com a paciente mulher e romper uma visão de que o tratamento precisa ser de mulher para mulher? Olha só que interessante. Lucas, enfermeiro, e ele pergunta, né, como que é essa questão da barreira de conversar, né, de homem para mulher, ou se realmente é de mulher para mulher, né? Então vamos lá, fiquem à vontade. Eu faço a primeira parte. Bom, com relação à história familiar limitada, né, a gente tem vários casos, né, de pacientes que são adotados e não conhecem a história familiar biológica, né? Então, como funciona isso? É sim indicado o teste genético, porque a gente não sabe o que ele tem de história, né? Então, quando ele apresenta um caso de câncer raro ou um caso pessoal de câncer em idade jovem, é indicado o teste genético justamente porque não sabemos a história familiar, não temos essa informação, que é uma informação muito rica para conduzir todo o planejamento, né? Então, vai começar daí. Então, é uma história que se começa desse ponto de vista, mas ele tem, às vezes, uma família, né,
que é uma família que é adotiva, né? Então a gente tem essa relação porque é a fonte de apoio, é o que ele aprendeu dentro daquela família, né? Ou se ele não tem o contato com nenhum dos familiares, a gente também vê onde estão as outras fontes do apoio. Geralmente tem um amigo que apoia ou alguma outra questão, né? É muito difícil chegar pacientes sozinhos. Eu acho que tem uma mulher que ela é de outro país e ela vem, faz os acompanhamentos, que ela não tem família aqui, né? Mas ela sabe um pouquinho da história familiar dela, mas ela fez o teste, veio a alteração e ela faz o acompanhamento. Então, assim, ela é muito focada no tratamento, no acompanhamento dela, porque ela não tem com quem dividir, então ela divide com a gente, né? Então a gente está lá por ela e para ela, né, nesse ponto, sabendo pôr os limites. Agora eu acho que a outra questão a Dani consegue falar melhor de mulher para mulher. Estão me ouvindo? Tá ótimo. Existe a questão de cada indivíduo que deve ser considerada, né? Que às vezes o próprio paciente ele tem uma dificuldade com mulher ou com homem, mas eu acredito muito que como profissional, com o seu posicionamento, com a sua postura profissional, é possível vencer essa barreira. De certa forma, conforme você constrói o vínculo, porque na oncologia a gente tem muito vínculo, conforme você constrói esse vínculo, é possível quebrar essa barreira de que precisa ser homem ou mulher, não precisa. Mas tudo depende da postura do profissional para isso e do vínculo que você vai estabelecendo. Obrigada, meninas. Agora tem uma outra pergunta da Mariana, né? Qual especialização fazer para trabalhar com aconselhamento genético? Vamos lá. Acho que a Érica pode nos ajudar. Deixa eu tirar aqui. Essa é uma questão. A gente está aqui, a Natália, tanto a Natália quanto eu, a gente é de uma geração que não tem nem curso. Então, na verdade, nós fizemos doutorado acadêmico dentro de um programa. E quando a gente fez doutorado, por coincidência, também trabalhávamos em instituições especialistas que eram em oncologia e que tinham dentro do seu curso da grade biologia molecular, né? Então, foi meio que indireto, a gente teve que fazer autodidata. Nós temos um projeto de uma especialização que em multiprofissional em genética e genômica. Existem são pouquíssimas as instituições que eu saiba, e a gente também trabalhou junto ao Ministério da Saúde para residência, e são 2 residências que os enfermeiros poderão fazer, a residência multiprofissional em genética e genômica e a residência multiprofissional em aconselhamento genético. Acredito que ainda, eu não sei se em 2023 teremos vaga, mas com certeza para 2024, porque agora as instituições têm que passar por credenciamento. A resposta é: procurem locais que têm experiência e se aproximem dessas equipes, e que geralmente as equipes que fazem a parte do aconselhamento também fazem a parte de ensino, como a gente lá na BP. Perfeito. Desculpa. Perdão, deixa eu só falar uma coisa. Esqueci. O mais importante. A Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica fornece o título de especialista. Para o título de especialista, a pessoa tem que ter 3 anos de experiência mínima, porque é a exigência do COFEM. Nós temos a avaliação de portfólio e prova de título. A deste ano já foi, mas em 2023 nós abriremos o edital para certificar os especialistas. Tá bom? Obrigada. Desculpa. Imagina, obrigada. Temos agora uma pergunta da Juliana. O serviço de genética e genômica em que vocês trabalham é aberto? Ou seja, preciso de um encaminhamento? Qualquer pessoa pode agendar uma consulta com vocês? Juliana, o nosso serviço, nós atuamos numa instituição que atende pacientes do sistema das operadoras de sistemas privado, nós não atendemos SUS. Mas ele é aberto, não precisa de nenhum encaminhamento. A gente tem, inclusive, várias pessoas que nos procuram porque ficaram preocupadas em razão da história pessoal da familiar. E muitas vezes pessoas que têm câncer que não foram encaminhadas, que os médicos não, né, porque geralmente quem faz o encaminhamento é médico, né, para ter a cobrança. Não houve essa indicação e aí a pessoa procura. Isso é mais uma dica. Nós, enquanto enfermeiros, se eu pudesse falar para vocês, qual é o mais importante para o especialista em oncologia?
ele identificar pessoas que se beneficiam dessa avaliação genética. Eu acho que essa é a melhor, e ficar insistindo que esse paciente seja encaminhado. Um grande limite que existe são pouquíssimos serviços que atendem operadoras, com agenda de no mínimo 4 meses. Então a Dani também falou, né? Eu não ouvi. Depois você me fala que eu falo. A gente, na ABP, a gente atende e a gente tem uma agenda, não estou fazendo propaganda, mas é verdade mesmo, tá? E a gente, assim, principalmente os enfermeiros, se vocês tiverem um paciente, quiserem depois pegar o meu contato, a gente faz isso e dificilmente a gente sempre fala, né? Como a Dani falou, o tempo é muito importante. Eu não posso virar para um paciente que já recebeu, eu queria falar isso, né? A Dani tem essa experiência, né? Já recebeu a paulada que está com câncer de mama e falar assim, olha, eu acho que seu câncer de mama é da família também, então é bom avaliar. Aí passa 5 meses a pessoa esperando uma avaliação. Como a Dani falou, é muito tempo para ficar e, assim, e o processo de aconselhamento genético serve também para conseguir fazer esse colchão todo esse impacto. Então a gente tem que se preocupar, a gente sabe que a gente tem muita limitação, mas a gente sempre se colocar no lugar do outro, né? Quanto tempo eu vou aguardar para conseguir fazer uma avaliação? Isso é muito importante. E, por outro lado, que eu queria colocar uma coisa que eu sou contra, existem alguns protocolos do One Stop Shot, ou seja, no mesmo dia a pessoa passa com o mastologista, passa com o oncologista e passa conosco. Gente, são 3 pauladas, como a Dani falou. E quando chega conosco, a gente fala, então, além de ser câncer de mama, ter que fazer quimio neoadjuvante, pode ser que você tenha que tirar as 2 mamas. Imagina num dia só. Então, a gente também tem que lembrar que o outro tem que determinar qual é seu próprio tempo nesse processo. Eu preciso de mais uma semana, eu preciso de mais um mês, eu volto depois. Então, a gente também tem que lembrar. Tem pessoas que vão preferir fazer tudo no mesmo dia, porque preferem assim, e outros precisam de meses. Então, a gente tem que respeitar o tempo do outro. O fator tempo, ele é primordial, né, para todas as situações. Então, quando nós falamos em tempo, a gente tem que ter aí uma relevância muito grande e respeitar o tempo de cada um, né? Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para receber tudo no mesmo dia e nem sempre as pessoas têm condições, até mesmo financeiras, né? Para poder conseguir chegar e alcançar tudo no mesmo período, no mesmo dia, tá bom? Mais uma pergunta aqui, a Ana. Vocês acreditam que o teste genético poderia ser realizado ao nascer em todos os bebês, como se fosse o teste do pezinho, como forma de prevenção e identificação de 10% das mutações germinativas? Isso é uma pergunta interessante. A gente tem que lembrar que a resposta, que é a resposta para tudo na oncologia, chama depende. Por quê? Quando a gente está falando de uma síndrome de câncer de mama ovário hereditário, a gente está falando de uma condição que o risco aumenta depois dos 25 anos de idade. Então, qual é a utilidade do ponto de vista terapêutico de você diagnosticar no começo, se hoje a gente não tem nenhuma intervenção a oferecer para esta pessoa? Então, depende. Agora, nós temos síndromes que têm manifestação e aumento de risco em câncer na infância, como a síndrome de Li-Fraumeni. Aí sim vale. Mas eu acho que, independente de toda essa questão, é o preparo. Mesmo para um teste do pezinho, vale a orientação da família. É muito complicado quando a gente recebe um paciente que fez um teste genético para câncer sem ter tido o esclarecimento necessário do impacto daquele resultado. Às vezes, a gente tem pacientes que a gente tem que construir um vínculo que já foi quebrado lá atrás, porque ele não foi esclarecido da repercussão daquele teste. Então, é importante, sempre quando a gente fala, né, vamos fazer um nascimento, quais são as repercussões disso? A minha resposta seria não. Né, em relação a câncer, porque a gente tem todo esse processo aí. É diferente no teste de triagem neonatal, que eu preciso fazer intervenções ao nascer. E por isso eu preciso do teste. Então, depende da lógica e do que eu vou fazer com aquela informação e como o indivíduo vai processar aquela informação também. Eu vou até complementar aí, Érica, eu até vivencio, né, isso hoje no meu doutorado, justamente porque nós temos algumas pessoas que descobrem, né, alguns tipos de câncer raro, que descobrem que tem esse câncer raro e que têm filhos pequenos e querem,
ver essa probabilidade, e dependendo do tipo de câncer, a gente já tem algumas intervenções quando criança, né? Agora tem alguns tipos de câncer que não adianta fazer intervenção naquela fase. Então vai muito de cada um dos casos, né? Por isso que a gente trabalha com o indivíduo, a gente trabalha com o cuidado individualizado, justamente por essa questão, né, de necessidade que a gente tem de cuidar até mesmo na questão genética, né? Então isso é importante para nós trabalharmos nessas situações. Uma outra pergunta é o Gutenberg: como podemos ajudar o técnico de enfermagem no cuidado da enfermagem oncológica? E uma pergunta também do Gutenberg direcionada para a Daniele: o que você mudaria no cuidado do paciente oncológico? Então, são duas perguntas, né? Uma, como podemos ajudar o técnico de enfermagem no cuidado, e outra direcionada para a Daniele: o que você mudaria no seu cuidado, no cuidado com o paciente oncológico? Tá ótimo. O técnico, eu acho que educação, não só o paciente, mas educação da sua equipe, né? Todo mundo passou por vários estágios, né, na faculdade, os enfermeiros, enfim, e é possível notar claramente em uma unidade quando um enfermeiro é atuante, exerce o papel dele de liderança, e quando não. Então, a equipe que ela é adequadamente treinada, e isso muitas vezes por um líder direto, ela é treinada, ela é educada, a educação do profissional, isso ajuda muito na atuação, né? Ele vai buscar um líder, acho que é natural mesmo do ser humano ter uma liderança, e o exemplo desse líder, a educação que esse líder oferece a quem ele comanda ali, a quem é imediatamente subordinado a ele, é muito importante. Eu acredito muito na educação da equipe, né? Como eu mudaria meu cuidado? Eu acho que o que a gente pode mudar no cuidado são coisas pequenas. É a gente não fazer que palavra eu posso utilizar? Pré-julgamentos, né? Buscar acolher, porque o que parece para mim, como profissional, que estou vendo aquilo todos os dias, eu vi numa evolução essa semana, paciente poliqueixoso. Era um paciente com compressão medular no primeiro dia de pós-operatório. Faz sentido escrever poliqueixoso para esse paciente? Não faz sentido escrever para nenhum. Mas o que a gente tem que mudar é a postura mesmo, e o nosso olhar para esse paciente. Eu utilizaria uma palavra que deve ser palavra de ordem para o profissional de saúde, que é compaixão, né? Porque às vezes você, como profissional que nunca vivenciou nenhuma experiência, às vezes uma experiência na parte da cardiologia, uma técnica, eu era enfermeira de educação continuada, uma técnica falou para mim: eu sempre trabalhei em UTI, mas o dia que meu pai esteve na UTI, tudo mudou para mim. O meu cuidado mudou. Porque ela vivenciar essa experiência com o pai, ver o pai perder a autonomia, um homem que era muito dono de si, perder a autonomia, ter que tomar banho no leito, para ela mudou toda a perspectiva. Ela passou a entender o significado do cuidado dela na vida dessas pessoas. Então, para mim, a palavra de ordem é compaixão, e empatia, você tentar se colocar no lugar do outro. Porque técnica a gente aprende estudando. É muito fácil aprender técnica. Você se dedica um pouco, estuda e aprende. E é obrigação nossa técnica, né? Na verdade, todo mundo tem que ter conhecimento técnico para atuação. Está na lei do nosso exercício profissional. Mas a gente tem que ter empatia e compaixão. E às vezes são coisas de ordem... São questões óbvias, né? Então, que não há necessidade de serem mencionadas em determinados momentos. Pessoal, agradeço todas as mensagens aqui que nós recebemos em relação aos parabéns para a discussão, né? Tem uma até que coloca que só quero dar os parabéns para essas mulheres potentes e competentes que fazem a diferença na enfermagem. Veio da Suzana, do nosso comitê de enfermagem também. Agradecer imensamente a participação de vocês, todas as apresentações, elas têm aí o e-mail das pessoas que tiveram aqui, né, presentes.
O meu também, qualquer dúvida, eu estou na Abrale, é só entrar em contato com a Abrale e a gente consegue estabelecer aí um contato direto também, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Aproveitem esse restinho aqui de evento e estamos abertos aí a qualquer outra situação que podem ser resolvidas aí no nosso particular também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada para toda a mesa.